Aqui e oficialmente, então, iniciamos aqui o nosso evento. Eu quero fazer parte da apresentação, para quem não nos conhece. A Legalas é uma consultoria, uma empresa dedicada à aprendizagem e educação corporativa. Na verdade, nós já fizemos 21 anos, né? Agora em abril. Para você conhecer um pouco mais sobre nós, está aqui indicado o site, está indicado também o canal do YouTube. A Legalas, eu fundei a Legalas e depois a Ana Cláudia, que tinha uma carreira na área de recursos humanos, depois de algum tempo ela veio para cá. Opa! Espera aí, que eu acho que eu cliquei acidentalmente. Então, um pouquinho do meu currículo, aí eu vou dar um espaço para a Ana também falar um pouco dela. Eu fundei a Legalas, eu tenho atuado na área de consultoria desde o ano 2000. Então, antes disso, eu trabalhei na área de recursos humanos, eu trabalhei na Nestlé e fiz a minha transição de carreira justamente porque me apaixonei pela área de educação. Desde 2014, eu também sou professor convidado na Fundação Getúlio Vargas, onde eu tenho contribuído com a instituição em programas de MBA e projetos in company, focado nas disciplinas de soft skills, que é o assunto aqui do nosso bate-papo. Tá? Também tive a honra de escrever um capítulo nesse livro que está projetado, Recursos Humanos Transformando pela Gestão. Eu escrevi o capítulo sobre saúde corporativa, que é uma das disciplinas que eu ministro no MBA de Recursos Humanos. Ana, está contigo. Oi, pessoal, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Como o Carlos contou, eu me associei a ele, depois me associei a Legalas, quando saí do mundo corporativo. Fisicamente, né, como colaboradora fixa de uma única empresa, mas saí mesmo, acho que eu nunca saí. Continuei nas empresas e aprendendo cada vez mais. E a minha experiência em fundação, em criação, em organização ou reestruturação de universidades corporativas me deu uma bagagem muito boa para trabalhar agora com essas lideranças, muito ativa na mentoria. E nós teremos mais novidades aqui, né, Carlos, no segundo semestre. Temos mais estudos sendo agregados aqui à nossa empresa e vamos ter muitas novidades no segundo semestre para vocês e para os seus colegas. Tá bom? Esperamos vocês aqui conosco sempre. Muito bom, Ana. Obrigado. Bom, pessoal, eu gostaria eu sempre gosto de colocar esses acordos, né, porque o ambiente virtual ele traz alguns desafios, apesar que todos nós já estamos bastante acostumados, né, mas eu gostaria de fazer alguns pedidos aqui. Então, eu peço que a câmera fique ligada, por favor. Claro que se você tiver algum impedimento ou não quiser, a gente vai respeitar, mas eu penso que é uma oportunidade também da gente ter uma certa interatividade, da gente se conhecer, mesmo que virtualmente, tá? Eu peço atenção especial aos microfones, mantenham desligados, qualquer som do teu ambiente vai afetar aqui a nossa sala, e é importante que mantenha desligado. Eu e a Ana somos anfitriões, a gente está atento também, se porventura esquecer, a gente consegue também ter o controle por aqui. Bom, como não é uma palestra propriamente dita, a gente vai trazer várias ideias, eu penso que seria interessante você anotar os teus insights. É o que a gente chama em educação de transcendência, né? Traduzir o conhecimento para a sua realidade, para o seu contexto profissional, que só você pode fazer. Esse material ele vai ser compartilhado posteriormente, tá? Nós vamos mandar um e-mail de agradecimento com esse material para vocês. Eu recomendo também que você deixe o seu celular a postos, porque nós planejamos alguns games para que a gente possa fazer uma experiência diferente com vocês e até para que vocês também conheçam como nós imprimimos uma dinâmica numa entrega dentro do ambiente virtualizado.
E eu descobri recentemente que existe o santo padroeiro da internet, que é o Santo Isidoro de Sevilha, né? Então, a gente começa também a criar um relacionamento com esse santo. Como não temos convênio com o imponderável, né? Eu posso ter uma instabilidade de energia ou de internet. Se, porventura, a minha conexão cair, mantenha calma, eu vou acionar um backup e aí volto rapidamente aqui, tá? Se a sua conexão cair estável, eu também recomendo que fique tranquilo. O nosso encontro é gravado e depois você pode acessar lá pelo canal, certo? Muito bem. Eu gostaria de começar com uma reflexão, uma metáfora. Eu sou um apaixonado por duas rodas, pedalo há muito tempo, ando de moto, adoro duas rodas, e eu quero fazer uma reflexão com vocês com relação a esse tipo de prática. A propósito, quantos de vocês aqui costumam, ou gostam, ou curtem duas rodas? Faz uma reação aqui. O Zoom lá na barra de ferramentas tem lá reações, eu vou pedir a vocês que, só para que eu possa... Aqui, o Elton. Você anda de que, Elton? De moto ou de bike? A Lígia. Mais bike, mas Mais assim, bike. mais suave, viu? Não, nada profissional. Joia. Eu também não sou profissional, mas ando bem. Num outro momento eu conto algumas experiências, algumas peripécias aí que eu fiz. Olha só, quem anda vai poder me ajudar nessa reflexão. Qual é a função da roda de trás de uma moto ou de uma bike? Para que serve? Quem se arrisca? Pode escrever aí no chat ou então abrir o microfone e falar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Deixa eu ver aqui o que apareceu no chat. A Renata de Biasi colocou aqui estabilidade. Não exatamente estabilidade. O Elton colocou tração. Bingo, é tração. Olha só, dependendo da força das pernas ou da potência do motor, no caso de uma motocicleta, você vai se deslocar mais rapidamente para o teu objetivo, para o teu destino, ok? E a roda da frente? Qual que é a função da roda da frente? Quem se arrisca? Vamos ver aqui se tem alguém que se arrisca. É a roda da direção, ok? Olha aqui, olha a metáfora que eu quero construir com vocês. A roda de trás, vamos pensar na vida de um gestor, de um líder de negócios, de um líder de uma área, né? Ele precisa levar, né, a sua equipe à realização de um objetivo. Você está conduzindo a sua equipe para um destino, ok? E com isso você precisa ter uma série de habilidades que permite que você alcance e gere esse resultado junto com a tua equipe. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é uma reflexão com relação à roda de trás, a roda da tração, que quando bem organizada, que quando bem desenvolvida, te permite fazer essa trajetória de uma maneira bastante consistente. E aqui a gente vai utilizar essa analogia como a roda de trás sendo a roda da gestão, sendo a roda dos hard skills, né, que a gente costuma falar bastante. E a roda da frente é a roda da liderança, a roda da influência, a roda da... inclusive a Ana faz uma provocação muito boa, né, porque a gente habituou a chamar de soft skills, mas na verdade nós estamos falando sobre human skills, né? São habilidades humanas, são habilidades de influência, ok? E aí, um pouco da contribuição que a Renata nos trouxe, né, a estabilidade, o equilíbrio, né, para que a gente se mantenha em cima de uma máquina dessa, você precisa da força do movimento e você precisa saber para onde você está indo, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum, ok? Então, veja, quando a gente pensa em hard skills, muito rapidamente, hard skills são as competências técnicas, são importantes para que a gente realize o trabalho, tá? Eu já me antecipei e coloquei algumas coisas aqui, né?
conhecimentos específicos do trabalho. Se você, por exemplo, trabalha numa área de controladoria, você precisa conhecer sobre contabilidade, sobre finanças, né? Se você está em RH, precisa ter um conhecimento sobre legislação, processos, projetos, a tecnologia que a tua empresa oferece e a estratégia. Então, são conhecimentos fundamentais para que você possa fazer essa roda girar e chegar no teu objetivo. Agora, a roda da frente, a roda da liderança, o soft skill ou o human skill, são habilidades importantes para as relações, né? Entre elas, a comunicação, feedback, empatia, as habilidades sociais, a resiliência, a inteligência emocional, que hoje é considerada uma habilidade importantíssima, né? Inclusive o Fórum Econômico Mundial publicou um documento no final do ano passado, dizendo que é uma das habilidades que estarão em alta até 2025. A capacidade de resolver conflitos com a equipe e também o desenvolvimento do seu time, ok? A reflexão que eu quero trazer é que muitas vezes, né, quando a gente promove uma pessoa a um cargo de gestão, via de regra, não generalizando, mas via de regra, os critérios utilizados para essa oportunidade são pautados nas hard skills, nas habilidades técnicas, né? E muitas vezes o que acontece? Essa pessoa não é preparada adequadamente para ocupar um cargo de gestão, para desenvolver as habilidades de influência e de liderança, e a empresa acaba perdendo um bom técnico e ganhando um gestor despreparado, né? Então, isso pode ser uma prática aí que vocês também têm observado. Na Fundação Getúlio Vargas, onde eu ministro aulas, a gente tem lá uma interação com o Comitê de Recursos Humanos, que é formado pelos principais heads de RH do mercado. E numa reunião, nós tivemos acesso a uma informação vinda desses heads de RH, e eles disseram o seguinte, que o gestor brasileiro, via de regra, ele é muito bom nas hard skills, mas ainda é fraco no que chamamos de soft skills, nas habilidades humanas. Então, ele precisa desenvolver muito essas habilidades ainda, né? E, obviamente, que isso são oportunidades, né, para que quem trabalha com área de educação, né, um curso de MBA, focalizar nesses aspectos. Mas o ponto é que nós devemos, para que a gente se mantenha em equilíbrio e em estabilidade, se desenvolver quase que simultaneamente nesses elementos, né? Eu gostaria, antes da gente seguir adiante, de fazer uma enquete com vocês. E a enquete ela vai aparecer aqui na sua tela. E eu gostaria de saber, no grupo que está aqui conosco, qual é o seu nível de liderança lá no pipeline de liderança do Rancharan. Então, eu já estou projetando aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Muito bem. Mais um pouquinho, 70% das pessoas responderam. Professor, enquanto nós aguardamos, eu posso tirar uma dúvida? Eu não sei até se é pauta dos slides, mas se o senhor puder também falar um pouco de core skills, porque eu estou participando de um processo no Itaú para ascensão profissional. E fala-se muito no banco, não só das soft skills, mas das core skills também. E eu fico com um pouco de dúvida. Para mim, elas são muito semelhantes na minha cabeça. Então, eu não sei se seria pauta de próximos slides, mas se o senhor puder só dar um briefing, eu gostaria, por favor. Eu penso que essa ideia de core skills são as habilidades fundamentais para aquele negócio ou para aquele tipo de atividade que você exerce, né? E que, de repente, você tem nesse core skills
habilidades técnicas e habilidades humanas também. O ponto fundamental assim, é você entender porque se a organização está falando sobre isso, quais são essas core skills? E aí você desenvolver o aprendizado para dominar essas habilidades que são fundamentais e valorizadas pela instituição. Perfeito. Depois até você me diz quais são, se puder compartilhar, para que aí você consiga encaixar ou nas habilidades humanas ou habilidades técnicas, dependendo, inclusive, do cargo, né? Perfeito. Que é exatamente isso que eu vou projetar aqui para vocês. Olha só, aqui na nossa enquete, o grupo, temos aqui uma pessoa que ainda não tem liderados, né? É um gestor de si, dentro do conceito do Rancharan. 3 pessoas estão no nível um primeiro nível de liderança, então lidera pessoas que não são líderes. E 3 pessoas responderam aqui são líderes corporativos, ou são donos do próprio negócio, ou são CEOs, ok? Então, esse é um nível. Um ponto importantíssimo aqui é que, obviamente, dependendo do tamanho do negócio, quanto mais você evolui no pipeline de liderança, mais você se distancia das hard skills e mais relevância passa a ter as soft skills. Ok? Porque você vai se distanciando do trabalho técnico e, obviamente, você precisa fortalecer a sua capacidade de influência. Obviamente que eu preciso conhecer o negócio, eu preciso conhecer aspectos técnicos, ter um repertório de conhecimento que me permita conduzir aquele negócio, ok? Então, vamos lá, vamos seguindo. Eu quero agora uma outra pergunta, mas por um outro caminho, tá? Deixa eu projetar aqui primeiro o slide. Tá. Pega o teu celular agora e eu vou pedir a você tem 2 opções. Uma é mirar a tua câmera para esse QR Code que está aí projetado, ou então você pode entrar pelo navegador do Chrome e entrar lá em menti.com e digitar esse código que está aqui. Vou pedir a vocês que respondam a esse questionamento aqui. Quais são os seus 2 principais desafios como líder na atualidade? Para que a gente também faça uma enquete de uma outra forma. E aí vou dar um tempinho aqui para vocês. Deixa eu projetar agora. Todo mundo conseguiu pegar o QR Code? Agora deixa eu projetar a tela do Mentiminter. E aí, enquanto vocês vão digitando, as palavras vão aparecendo por aqui, como uma nuvem de palavras. Vou dar um tempinho. Vocês querem que volte o QR Code? Acho que não, né? Então, a pessoa já está digitando. Então, o que está aparecendo aqui, continuar relevante, solução de conflitos, gestão das emoções, engajamento. Mais 1 minuto e aí a gente segue. Muito bem, vamos seguir então. Bem interessante que vocês trouxeram aqui.
né, que acho que está muito relacionado com esse cenário que a gente está vivendo, né? Veja, o que eu quero trazer aqui para vocês não é nada como uma verdade absoluta, mas são alguns princípios que a gente tem observado pela nossa prática também, né? Além desses elementos, né, que são dores, né, que envolve o desafio real de cada um de vocês. Mas, num aspecto mais geral, a gente percebe também que a liderança atual tem alguns desafios, né, que envolvem uma mudança do comportamento da liderança. O primeiro desafio é que muitas lideranças têm um alto foco em tarefas e baixo foco em desenvolver pessoas, né? E claro que a gente precisa ter um equilíbrio dentro desses elementos. Inclusive, eu que navego bastante pela área de saúde, a gente tem observado, né, que desde o início da pandemia, aquelas lideranças que ficaram focalizadas em gerar resultados, em cobrar resultados das suas equipes, e não criar uma possibilidade de humanização, de apoio, né, começaram a ter algum tipo de problema também, né? E é um elemento muito importante isso, porque isso faz com que as pessoas, quando a gente tem uma gestão mais humanizada, isso fortalece o vínculo de confiança entre o liderado e o líder, né? Porque a gente tem observado isso. Um outro ponto é a falta de transparência e de relações de confiança, né? A gente sabe que confiança leva tempo, né? É um processo que envolve uma construção, mas, essencialmente, essa confiança ela é retroalimentada pela maneira como essa liderança exerce a sua comunicação, a sua capacidade de escuta, o fato dele criar momentos de diálogo, de conversação com a sua equipe, ok? Se o líder ele é muito voltado para os resultados e acaba se esquecendo desse aspecto do cultivo das relações, também acaba gerando dificuldades na liderança. Outro desafio é a dificuldade de alinhar a equipe às estratégias da organização. A gente fala muito sobre a ideia do propósito, por exemplo, e a gente percebe que alguns líderes acabam não tendo clareza sobre como realizar esse alinhamento. E aí traz um desafio interessantíssimo para a liderança. A gente costuma dizer o seguinte, que não há maior injustiça na liderança do que você tratar todos iguais, né? Cada membro da sua equipe tem um nível de engajamento diferente. Hoje se fala muito sobre a gestão da singularidade. Como é que a gente pode criar, e eu só posso criar uma gestão de singularidade se eu me aproximo das pessoas, se eu estabeleço uma relação próxima com elas, e tratar cada indivíduo de uma maneira específica, né, dentro das suas necessidades de desenvolvimento e de engajamento. Outro ponto, a centralização de processos e tarefas. A gente ainda percebe alguma dificuldade de muitas lideranças em delegar, talvez muito influenciado por modelos mentais do tipo, acredito que se eu delegar eu perco poder, eu perco status, né? E aí a liderança precisa evoluir nessa maneira de pensar, evoluir na sua mentalidade para que ela realmente permita que as pessoas façam a sua própria maneira, né? As pessoas são sedentas por autonomia, especialmente nesse momento que a gente vive, que as pessoas são muito bem preparadas, são muito bem formadas, né? E aquele modelo de comando-controle não faz mais sentido nessa época de hoje, né? Os colaboradores eles são os donos do conhecimento, né? E sendo os donos do conhecimento, eles precisam se engajar dentro desse processo. O líder pode contribuir ou dificultar esse processo. Um outro desafio é a baixa atenção ao engajamento e à motivação da equipe. Mais uma vez, a gente volta a essa ideia da singularidade na gestão, até porque engajamento e motivação são coisas bem diferentes, tá? O que a gente tem dito, inclusive, que engajamento ele envolve não só a motivação das pessoas, que é um ingrediente importante, mas também envolve a infraestrutura organizacional e um ambiente de bem-estar. E muitas vezes a própria liderança ela dificulta a construção
desse ambiente de bem-estar, com comportamentos tóxicos ou com comportamentos de agressividade, que a gente também tem observado esse tipo de situação. Tá? E com relação à motivação, hoje é habitual a gente falar sobre a questão da motivação intrínseca, né? Motivação que vem de dentro do indivíduo, o senso de propósito, né? O senso de significado que ele vê com o trabalho, e também a liderança instigar essa motivação, demonstrando qual é o propósito da organização. Eu gosto muito de um autor chamado Fred Kofman, e ele lançou um livro recente agora, está até aqui na minha mesa, vou mostrar a capa para vocês. Liderança e Propósito. E o Kofman ele tem o hábito de fazer uma provocação muito interessante. Ele, quando conhece uma pessoa nova, ele diz assim: qual é o teu trabalho? E aí as pessoas normalmente falam da sua profissão ou falam da área que gerenciam, né? Eu sou um gerente de vendas, ou eu sou um diretor de recursos humanos. E aí ele sempre provoca dizendo: tá errado, não deveria ser isso. E a pessoa diz assim: como assim? Na realidade, o teu propósito é ajudar a empresa a vencer, independentemente do que você faça. E penso eu que a liderança, ela precisa mostrar para as pessoas da sua equipe, né, porque muitas vezes a gente percebe uma certa competição interna em algumas organizações, dependendo do porte, o quanto que as pessoas se engajam nesse processo de ajudar a empresa a vencer, independente do que fazem. Outro desafio, né, muito recente, na verdade, a gente foi jogado nesse conceito da transformação digital, né? Tudo aquilo que nós estávamos planejando, fazer com que as coisas pudessem acontecer. Opa! Vou fechar aqui o Ernesto. Faz com que a gente foi colocado num cenário, numa situação de transformação digital muito intensa. E, obviamente, isso traz muitos desafios, né? Como, por exemplo, como é que eu estabeleço uma relação com a minha equipe? Como é que eu estabeleço as reuniões? Como é que eu faço para dar um feedback à distância se eu não tenho o contato físico com a pessoa? Né? Quais são as dicas, quais são os aprendizados que eu preciso agregar para que eu possa aproveitar melhor esse fenômeno que veio realmente para ficar? E um outro assunto também muito que está fervilhando aí dentro das organizações, que é um desafio para a liderança também, é como você apoia a cultura para acolher temas como a ESG, a inclusão e a diversidade, né? Que são assuntos aí importantíssimos, né? O líder, mais uma vez, ele passa a ser um elemento facilitador desse processo, né? Mais uma vez, mudando a sua própria mentalidade e educando, ajudando as pessoas a se desenvolverem nesse sentido. Bom, e aí quando a gente traz, né, para o campo das habilidades, né, que habilidades essa liderança precisa para viver nesse ambiente? Eu não quero usar o chavão, né, comum, né, mas esse ambiente complexo, e até usando a palavra da complexidade, que amanhã é aniversário de um grande teórico aí, o Edgar Morin, ele completa 100 anos, né, o pai da complexidade, que é justamente essa situação toda que a gente está vivenciando na pele, né? Não temos, as coisas são incertas, são imprevisíveis, são desafiantes, né? Não temos repertório para lidar com isso, e a gente vai aprendendo a fazer dentro do contexto. Dentro das minhas reflexões, o que a gente percebe é que uma das habilidades é saber empoderar as pessoas para tomarem decisões. Como eu disse, as pessoas são sedentas por autonomia. Elas gostam de fazer a sua própria maneira. A gente percebe também um movimento interessante em muitas organizações, o achatamento dos níveis hierárquicos. Então, quer dizer, as pessoas elas começam a ser mais empoderadas das suas ações,
das decisões, né? Então elas não precisam de tantos níveis, né? Que a gente também tem observado essa mudança. Um outro ponto é a habilidade dessa liderança construir uma cultura de feedback com seus liderados. Isso é um elemento muito importante. Inclusive, foi publicado um estudo que foi, se eu me lembro bem, publicado na Época Negócios, e foi perguntado para os liderados qual era a principal queixa que eles tinham com relação aos seus líderes. E 58% indicou a ausência de feedback. Eu penso que nós evoluímos e avançamos muito nessa prática, mas, mais uma vez, a gente precisa investigar o modelo mental que está por trás, que facilita ou dificulta o indivíduo a dar feedback. Eu diria que não é só dar feedback, eu acho que o primeiro ponto é aprender a receber, né? Quando a gente ensina sobre esse assunto nos nossos cursos, a gente primeiro começa com o receber feedback, depois você vai aprender a dar. Por quê? Porque o líder é exemplo. Não adianta nada você dominar uma técnica bem organizada, um discurso de feedback, se o teu modelo mental ainda acredita que feedback é crítica, e eu não quero que me critiquem. Então, esse indivíduo ele se afasta desse tipo de prática. Agora, ele também precisa mudar a sua forma de pensar. Acredito que o feedback é uma oportunidade de desenvolvimento e crescimento pessoal. Consequentemente, ele vai buscar feedback com mais frequência e vai dar feedback com mais desenvoltura, né? Entendendo que feedback é uma ferramenta de gestão importantíssima para o líder. Outra habilidade também que a gente tem observado é justamente a ideia da clareza sobre o seu propósito como líder. Mas não é simplesmente você saber, você tem que agir de forma coerente com isso, né? O líder, mais uma vez, é exemplo disso, né? E aí, veja que, quando se fala de propósito, a gente está falando, basicamente, de visão, missão, valores. Eu faço sempre essa provocação. Você, como líder, tem o hábito de perguntar para as pessoas como nós podemos materializar, por meio do comportamento, os nossos propósitos? É muito curioso, porque a gente vai em empresas, né, e aí você tem lá o quadro, né, com missão, visão e valores. E aí eu pergunto para as pessoas, quais são os valores da sua empresa? E as pessoas, normalmente está impresso no verso do crachá, elas dão uma coladinha assim, né, e olham, porque não está internalizado. E também não é decoreba. Significa o quê? Que a liderança precisa desenvolver a sua equipe perguntando como podemos materializar os nossos valores, como podemos materializar a nossa missão. Faz toda a diferença isso. Eu tenho uma história ótima para contar, bem rapidinho. Eu fiz um trabalho para uma dessas empresas de telecom, certa vez, e aí uma equipe de vendas, e eu perguntei para eles, qual é o propósito de vocês? Aí um cidadão levantou a mão e disse, vender celular, preciso bater a meta. Legal. Aí contei uma história para eles, que a minha filha mais velha, Ana Clara, quando tinha 14 anos, foi quando ela ganhou o primeiro celular. E que, na realidade, aquilo tinha um propósito, né? Que ela começou, naquele momento, a exercitar a autonomia dela. Então, ela saía do colégio e começou a voltar para casa sozinha. Então, o celular tinha uma função de comunicação, de segurança para os pais. E aí contei essa historinha para eles, né, de que ela havia ganhado o celular para essa finalidade, né? A ideia era, vou sair do colégio, liga para mim ou para a mãe, avisa, a gente mapeava 30 minutos para chegar, se não chegasse, já chamava atenção. Aí devolvi a pergunta, qual é o propósito de vocês? Outro cidadão levantou a mão e disse, vender celular. Não é vender celular, meu caro. Você vende conexão. Isso é uma coisa batida até, né? Vende benefício. Então, quer dizer, quanto as tuas ações estão a serviço desse propósito? Se o indivíduo ele fica focalizado na tarefa, ele vai ficar estressado,
ele vai ficar frustrado, né? Mas quando você muda o enfoque, muda internamente também. Então, o líder tem esse papel, né? Essa habilidade de desenvolver a equipe para essa finalidade. Outro ponto, né, que a habilidade aqui é da tolerância ao erro inédito para promover a aprendizagem. A gente percebe hoje, com toda essa cultura da agilidade, com toda essa cultura que envolve o trabalho de equipe, né, a velocidade das coisas, né, como estamos tratando o erro dentro da organização. Claro, se a pessoa erra 2, 3 vezes, eu preciso identificar qual é o problema, né? Mas o erro inédito ele faz parte do processo de aprendizado, né? Como é que nós estamos lidando com o erro inédito? E, por fim, né, a comunicação com maestria, que é um elemento importantíssimo. Quando se fala de comunicação, a gente fala, basicamente, de 3 grandes habilidades que qualquer pessoa deveria ter, especialmente um líder. O primeiro componente de uma comunicação com maestria é a escutativa. Mas, veja, escutativa não é simplesmente você escutar com as orelhas, é você prestar atenção nas pessoas, né? E muitas vezes as lideranças acabam cometendo equívocos nesse campo porque estão sempre muito ocupadas. Eu me lembro de uma situação, eu fui a um médico certa vez e eu não sei por qual motivo ele colocou uma campainha em todo o e-mail que chegava. Eu estava aqui diante dele como se o paciente fosse vocês e eu relatando a minha queixa e aí tocava a campainha, ele olhava ali para o e-mail que havia chegado. E aquilo aconteceu umas 4 vezes e me incomodou. Obviamente que esse profissional não manifestou a escuta ativa, porque ele não prestava atenção. Não é simplesmente as palavras, né? Mas a gente se comunica, já sabemos disso, pelos gestos, pelo tom de voz, pelo comportamento, pela postura. O líder tem que estar atento a isso. Segundo componente é as argumentações. O líder sustentar uma argumentação, que aí entra no campo da assertividade, né, que muitos de vocês aí no ambiente corporativo conhecem bem esse conceito. O comportamento assertivo, que de certa forma nos ajuda a sair do elemento, né, da passividade ou da agressividade, que atende aqui um dos elementos, né, da solução de conflitos, como um dos desafios que um dos participantes colocou aqui. Então, veja, ser passivo não resolve nada, ser agressivo escala conflito. Assertividade, né? Tem uma série de características que esse comportamento tem para que eu tenha uma boa capacidade argumentativa. E, por fim, as indagações, a arte de fazer pergunta. E aí a gente percebe que essas habilidades hoje passam a fazer muito sentido, porque com a popularização das práticas de coaching, o líder coach ou o líder mentor, a indagação é um processo que faz com que o indivíduo reflita sobre a solução do problema, ele acesse o seu próprio repertório, ele busque a solução e não recebe de mão beijada, ok? Então, a gente tem trabalhado, inclusive, bastante com mentoria, e eu tenho observado, inclusive, empresas bem robustas que têm programas formais de mentoria, mas que não têm preparado os mentores no campo da comunicação. E aí não adianta simplesmente ter um programa de mentoria se as pessoas não estão preparadas para aquela finalidade. Então, tem um aspecto de habilidades humanas, né, vinculadas à comunicação, que são muito, muito importantes. Bom, e por fim, o que a gente também faz aqui, né, justamente com essa habilidade da gente atuar como um líder coach ou um líder mentor, né? Tem uma diferença conceitual aqui entre as duas práticas, né? O coach, ele busca, tem prioridade no aprendizado, né, do aprendiz, com foco no repertório dele. A mentoria, ela também busca o aprendizado do aprendiz, mas o foco é a transferência do conhecimento, ok? Eu não vou entrar profundamente aqui, até pelo tempo,
mas as mesmas habilidades que você encontra no coach e no mentor, elas são, por exemplo, o coach jamais vai dizer ao aprendiz o que fazer, o mentor vai utilizar, ele vai dizer, né, como um líder, por exemplo. Mas ele também utiliza-se do conceito da maêutica, né, das perguntas que levam o indivíduo a um processo reflexivo. Okay? O grande Jack Welch, CEO da GE, que veio a falecer o ano passado, uma das clássicas frases dele, ele dizia o seguinte, que o líder que não se tornar um líder coach estará fora do mercado. Então, para a gente realmente pensar. E junto com isso, né, eu trouxe também uma outra referência para vocês, de um estudo que o LinkedIn fez. Ele vem realizando esse Global Talent Trends LinkedIn já há alguns anos, né? E, na verdade, são 7 soft skills que são mais relevantes, né, para um profissional, para um líder. Então, isso está muito alinhado com o que vocês receberam aqui nesses slides. E justamente a questão da comunicação, da escuta ativa, até achei um pouco redundante, porque a escuta está dentro do processo da comunicação. A adaptabilidade, que é justamente você saber lidar com mudança, né? O que assusta não é a mudança, mas a velocidade que a mudança ela acontece. E aqui a gente está falando de resiliência, né? Existem componentes comportamentais que sustentam a resiliência. A inteligência emocional, mais uma vez, e a inteligência emocional, segundo a obra do Goleman, se apoia em 5 domínios, né? O autoconhecimento, autocontrole, automotivação, que são inteligências intrapessoais, e a empatia, que tem ganhado muita força, né? A capacidade de você lidar com o outro, de se colocar no lugar do outro, de utilizar, inclusive, a empatia cognitiva, né? Mostrar, né? Falar que você se importa com o outro, e as habilidades sociais que envolvem todo o conjunto aí de influência, né? Que se conecta muito com a liderança. Outra habilidade é a questão da inovação, do trabalho em equipe. Obviamente, não fazemos absolutamente nada sozinhos, né? A gente precisa do outro. A ética no trabalho, né? E também, junto com isso, toda essa tendência, né? da inclusão, da diversidade. As empresas, por exemplo, elas têm uma responsabilidade social. Hoje as pessoas são muito mais críticas, né? Mas, assim, não adianta falar de ética da porta para fora. O quanto que a gente também tem a ética da porta para dentro, que é um elemento fundamental, né? Muito bem. E nesse sentido, né, a gente tem também reconhecido alguns atributos, né, que a nossa experiência tem permitido a gente entender. Para quem me conhece, já ouviu essa história, mas eu gosto sempre de contar. E em 2011, eu participei das conferências com o Dalai Lama, na última visita que ele fez ao Brasil. E a primeira conferência foi a que eu achei a mais impressionante, porque era um fórum de líderes, e tínhamos lá 500 convidados. Na verdade, as pessoas pagaram o ingresso, né? Eu também paguei o ingresso, e estava lá, e as pessoas, nesta conferência, foi a única conferência que havia interação com o Dalai Lama, então as pessoas podiam mandar perguntas para ele. E eu me lembro que fizeram lá uma pergunta para ele, e a resposta que ele deu, nunca me esqueci, a resposta foi, eu não sei. E eu, num primeiro momento, fiquei um tanto frustrado com aquilo, porque, obviamente, o meu nível de expectativa estava nas alturas, né? Uau, o Dalai Lama sabe tudo, ele vai ter opinião sobre tudo. E aí, para piorar um pouquinho, ele ficou sorrindo e olhando assim para as pessoas, ficou um silêncio, né, durante alguns minutos. E aí ele complementa a resposta dizendo, olha, eu realmente não sei, mas nós podemos juntos aqui aprender a construir a resposta. E nessa interação eu aprendi 2 habilidades ou 2 atributos da liderança que eu acho fundamental. A primeira delas é você reconhecer que você é vulnerável. Eu vejo que boa parte das lideranças tem uma imensa dificuldade com isso, de reconhecer suas fraquezas,
de reconhecer, por exemplo, quando ele precisa de ajuda, de reconhecer que ele está estressado, que ele não está dando conta. Culturalmente, nós temos uma dificuldade com vulnerabilidade, e isso, obviamente, se conecta com uma virtude importante, que é a humildade. Você pode saber muito, mas você não sabe tudo. Como é que você se relaciona com isso? Ou como ou como organização, a gente apoia as lideranças a aprender a lidar com isso. A outra lição, né, que o Dalai Lama ensinou também, nessa interação, é o valor pelo conhecimento. Ora, eu posso não saber, mas eu vou atrás, eu vou aprender. Né? Hoje a liderança precisa, não só a liderança, mas qualquer profissional, ter uma busca incessante pelo aprendizado contínuo, gente. O Dalai Lama ele tem o espírito da curiosidade. O quanto que a gente mantém o espírito de aprendiz vivo dentro da gente. Né? Enquanto a gente está respirando, a gente está aprendendo, a gente está crescendo. E cada vez mais o contexto, o cenário nos apresenta novos desafios. Quantas coisas aprendemos no início da pandemia para cá e que a gente precisou exercer a nossa resiliência. Por exemplo, o fato... Eu nunca tinha ouvido falar de Zoom, gente, até março de 2020. Eu aprendi a lidar com essa ferramenta em 2 semanas, estudando, com apoio da instituição, com apoio de amigos que já tinham uma certa experiência. Então, o quanto que a gente mantém isso vivo? O outro elemento é o comprometimento em desenvolver novos líderes, criando condições para que favoreçam o sucesso das pessoas e promover a sua interdependência. Esse é um grande desafio para as lideranças, que é crucial para as organizações. Você está formando sucessores? Como é que o conhecimento ele é desenvolvido, fortalecido dentro da organização? Não é à toa que práticas como mentoria, programas de mentoria têm feito tanto sucesso dentro das organizações, que quando bem feito, quando bem conduzido, promove um processo muito acelerado de desenvolvimento e aprendizado. Mas ali no dia a dia, o quanto que você tem tempo para as pessoas, para que as pessoas possam aprender contigo. Uma outra qualidade que eu me inspiro um pouco no Abílio Diniz para esse atributo, né? A temperança, o comedimento, né? Diz que o Abílio Diniz, ele, em certas situações, ele tem uma frase que ele diz assim: vamos dormir com esse problema. Né? Então, às vezes, o tempo de reflexão, o tempo de deixar a poeira baixar, ela ajuda também a liderança a não sucumbir à ansiedade. Né? A ansiedade é um dos sintomas de estresse. Hoje a gente tem toda uma preocupação com a saúde mental das pessoas, né? O líder é muito pressionado, e como é que ele lida com isso? Quais são os recursos que esse indivíduo tem? A gestão da saúde e da energia também está muito nessa linha, né? O líder precisa cuidar da sua saúde, o corpo é o teu instrumento. Quando a gente fala de saúde, é saúde de uma forma ampla, né? Corpo, mente, as emoções, o espiritual também, o assunto espiritualidade tem permeado as organizações. O quanto que esse líder ele tem rituais apropriados para fazer a sua gestão de energia pessoal. Inclusive, esse é um conceito, uma teoria muito interessante, né, que vincula-se com a área de saúde, com a área de gestão de estresse, e enxerga os impactos das suas ações no longo prazo, que é meio chovendo molhado, né, mas a gente fala, a liderança precisa deixar o seu legado. E legado é tudo aquilo que a gente faz, que a gente deixa marcas por onde a gente passa. Eu digo sempre assim: o que você quer que as pessoas digam quando você for embora da sua cadeira? Graças a Deus que foi embora, ou que saudade eu sinto dessa pessoa. Isso falo num aspecto mais relacional, mas também o legado que você deixa pelas ações representando uma organização, uma área, um departamento, seja lá o que for. Muito bem, turma. Eu gostaria agora da gente fazer uma finalização
e convidar vocês para a gente fazer um jogo, né? Uma interação. Então, mais uma vez aí, eu recomendo que você pegue o teu celular, vai lá na câmera e entra nesse QR Code que está projetado aí, no canto superior esquerdo. Deixa eu ver quantas pessoas estamos aqui. 9, 8. Ó, e esse jogo vai ter premiação, tá? Quem ganhar vai levar um prêmio muito bacana. Eu tive a oportunidade de coordenar agora em abril um dossiê sobre inteligência emocional na revista Coach Brasil. Então, quem faturar vai levar essa revista e aí eu mando de presente pelo e-mail. Então, vamos lá. Eu vou agora... deixa eu derrubar aqui. Agora eu vou entrar no Kahoot. Bom, então você já está na tela e agora eu vou apresentar para você o PIN, o Game PIN. O PIN é um código, deixa ele carregar aqui. Eu tenho usado muito essa ferramenta para fazer revisão de conteúdos, ou então criar uma interação também, que é muito bacana. Olha só, o PIN... Vamos lá. Você digita lá na tela 315-4175. E ele vai te levar para uma telinha chamada Nickname. Põe teu nome lá. A Renata já entrou, Elton. Vou dar um tempinho aí para o máximo de pessoas entrarem. Ana, entra também, Ana. Você não produziu? Ela não sabe as respostas. Alguém está com alguma dificuldade para entrar? Professor Carlos, eu não vou conseguir, que eu estou assistindo pelo celular. Ah, tá. Tá bom. Bom, vou dar mais 30 segundinhos, tá? Se alguém tiver dificuldade, aciona eu ou a Ana para te ajudar. A Lígia está dizendo que ela travou. Tenta entrar, Lígia, pelo navegador do Chrome. Você digita ali o kahoot.it. Não entra no .com, não. Então, vamos lá. Eu vou soltar para não nos atrasar. Bom, o que vai acontecer aqui? Muitos de vocês já têm aí uma experiência com isso. Eu vou projetar determinadas questões e você tem que fazer uma leitura rápida na tela do Zoom para ver qual é a resposta que você acredita ser a certa. No teu celular só vai aparecer as cores correspondentes. Então, se você achar que a resposta certa é o vermelho, clica no teu celular no vermelho. E no Kahoot ele vai ter 2 critérios para te ranquear: a resposta certa e a velocidade com que você responder. Tá bom? Vamos ver aqui quantos... Como é que você... A Ana entrou. Legal. Então, vamos lá. Habilidades da liderança são assuntos que tratamos aqui. O que são soft skills? Eu não vou fazer a leitura das respostas, então você tem que ser bastante ágil aí na leitura.
Boa! Habilidades humanas para lidar com pessoas importantes para influenciar. Legal, Renata sai na frente, Elton em segundo, Laide em terceiro. Vamos ver. Próxima. A liderança moderna, para ser bem-sucedida, deve buscar um equilíbrio entre... Aqui, de atenção, hein? Excelente. Todo mundo foi no certo. Ana passou, Ana. Renata em segundo, Elton em terceiro. Segundo a pesquisa Global Talent Trends LinkedIn, as top 7 soft skills são... Não estão todas aí, tá? Então, identifica as que você... Parte delas, né? A gente esqueceu de falar da gestão do tempo, mas é essa aqui. Inovação, comunicação, trabalho em equipe, adaptabilidade e gestão do tempo. Renata foi a mais rápida, apareceu um foguinho aqui. Vamos lá, próxima. O escritor do livro Inteligência Emocional, que sacudiu a área de gestão de pessoas na década de 90, foi... Quem votasse no padre Fábio de Mello, Daniel Goleman. Daniel Goleman. Show. Vamos lá, está acabando. Os 5 domínios da inteligência emocional são, eu falei sobre eles. Maravilha. Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidades sociais. São esses os domínios. O autor da frase, aquele que não é capaz de governar a si mesmo, não será capaz de governar os outros, é... Aqui vocês vão ter que chutar, porque... Esse foi um grande líder. Mohandas Gandhi. Agora vai bagunçar tudo aqui, hein? Renata firme. E a última. O Círculo Dourado afirma que uma pessoa ou empresa se destaca pela clareza de seus para quê. O nome do seu autor é... Essa tá facinho. Simon Sinek. Vamos ver aqui o pódio como ficou. Medalha de bronze, Ana, legal. Elton em medalha de prata. E Renata, medalha de ouro. Renata, eu já tenho teu e-mail e depois eu mando para você a revista. Legal. Perfeito, obrigada, professor. Adorei, lembrei das nossas aulas na FGV com o Kahoot. Gente, que saudade. Muito bom. Pois é. Eu gamei nisso aqui, viu? Muito bem, turma. Eu quero... não sei se vocês têm tempo, interesse da gente responder algumas perguntas. Como é que vocês estão de tempo? Professor, eu quero agradecer, porque eu tenho até uma outra aula que eu vou assistir agora também, uma outra live que eu me programei, mas eu quero agradecer mais uma vez o convite, é sempre muito enriquecedor.
essa troca que vocês trazem para a gente, tanto o senhor quanto a sua esposa, que já teve em outras lives também que eu acompanhei. Então, eu quero agradecer por toda a divulgação do conteúdo e espero sempre, cada vez mais, receber os seus convites para participar, que para mim é bastante enriquecedor e agrega muito para o meu lado profissional e para a minha vida pessoal também. Deixa eu, então, fazer aqui uma apresentação para vocês, bem rapidamente, tá? Essa iniciativa de hoje, inclusive, ela também está amparando um programa que nós desenvolvemos, eu e a Ana, que é o DHL, Desenvolvendo Habilidades de Liderança. Então, esse material que eu vou mandar para vocês, nesse link você vai conseguir verificar o programa, os detalhes do curso. Ele tem 5 encontros. E o diferencial desse programa é que os 4 encontros são pelo Zoom, mas ou eu ou a Ana, e aí o participante poderá escolher, você tem direito a uma sessão de mentoria para te ajudar a implantar o conhecimento que aprendeu no programa, tá? Então, é uma forma que a gente também tem praticado isso em projetos corporativos, com bastante êxito, porque a gente percebe uma aceleração do aprendizado do executivo, do líder, que precisa muito rapidamente colocar em prática aquilo que ele aprendeu, né? Então, depois esse material vai estar à disposição de vocês. E eu quero fechar com um vídeo que eu gosto muito, e que essa imagem, na realidade, ela retrata muito esse contexto que a gente vive, né? Um contexto da imprevisibilidade. E a analogia, que é muito interessante, é que o surfista ele não tem a menor intenção de controlar o ambiente, até porque é impossível, né? O que ele precisa é fortalecer-se nas habilidades para que ele possa surfar boas ondas e, mesmo quando cair, aprender a levantar, botar um sorriso no rosto e continuar aí a sua jornada, né? E aí, por fim, eu quero apresentar um fechamento aqui para vocês, de um vídeo que chama-se Por que todo CEO deveria surfar. Está no YouTube. Ele traz uma mensagem muito linda para a gente encerrar o dia de hoje. That's the story about why every Espera aí. O Zoom ele tem um desafio aqui, que tem que estar num ponto. Vamos lá, agora deu. That's the story about why every CEO in the world should surf. At first glance, surf and business lay on opposite sides, don't they? Surf is exploration. It's about extending your own limits. It's to throw yourself into the unknown, seeking for an experience that lasts only a few seconds. In business, every company had a starting point. Entrepreneurs, people that put on a backpack with tons of doubts, hold tight to opportunities, and venture into the wild. Every organism is born with a purpose, a mission. An entrepreneur or a surfer, as a matter of fact, are in search of something. But the business world has taken to avoid risk. To minimize uncertainty, we set our companies as machines, monitoring each and every movement, measured day and night, and straighten after every step out of line. But welcome to a liquid world. Recalculation, testing new approaches, empowering human resources, prototyping,
Suddenly, we found businessmen speaking the same language that surfers have been talking. It seems that surfing can be used as a nice metaphor to add some flavor on modern business. Deeply in tune with nature, moved by strong purposes, low entry barriers, and with a massive endorsement on Generation Y. Try to measure surfing. Stop. Dance according to the wave. Each one is different. In the end, it's all about having fun. Try to stop a wave. Impossible. You were just a little dot sliding through the intersection of two giant elements. Try to think that you reached your peak. Fool yourself once again. Over time, you'll find out that you will never reach that point. The search for something intangible and immeasurable gives surfing a platonic love appeal. That overwhelming twinkle in the eye that only passionate people have. Deadlines, financial goals, ROI. Is it the only thing that gets you out of bed every morning? If your company's sole purpose is to deliver a positive quarter to your shareholders, maybe it's time to reevaluate your references. Think about the greatest CEOs in history, not the richest ones, but those who really changed the world. Find something that brings that twinkle back to your eyes. Never give up the search for the immeasurable, and fascinate your team with this purpose. That's why I believe every CEO in the world should surf. Pessoal, gratidão imensa pela presença de vocês. Adorei ver a Renata, Vivi, que já passaram aí pelas minhas disciplinas. Uma alegria vê-las. E meu amigo Elton, prazer em te ver. Tudo de bom? Lígia, Andréia, Ernesto, Laide, obrigado aí pela presença de vocês todos. Obrigado Muito pela obrigada, professor. ótima mensagem, pela ótima condução. Muito obrigado. Legal, maravilha. Boa noite a todos. Obrigada, noite. gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa Obrigada. noite, pessoal.